Graça e paz a todos. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Por aqui, pastor Edfran, professor, todo mundo me conhece mais popularmente. Satisfação imensa em poder trazer mais uma palavra para vocês na noite desse dia, na qual nos encontramos ainda em um processo de isolamento vertical da sociedade. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que Deus facultou ao meu coração. Palavra gigantesca. Tive uma experiência com Deus alguns minutos atrás, e a última vez que eu tive essa experiência com Deus, de tão especial e atípica que ela é, eu tinha 13 anos de idade, quando senti o toque de Deus através de uma mão, a visão de mão que o Senhor me facultou. E essa visão da mão mudou para sempre minhas perspectivas, minhas expectativas em relação a Deus e ao cristianismo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Amós, profeta veterotestamentário, livro do profeta Amós, capítulo de número 7. Vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus, livro do profeta Amós, capítulo número 7, versículo 14 a versículo 16. Versículo 14 e 15, melhor dizendo. A Escritura Sagrada nos diz assim: E respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo, a Israel. Aleluia. É com imensa alegria no meu coração que Deus revelou esta palavra poderosa sobre o profeta veterotestamentário Amós. Pois, compreendendo o seu livro, a teologia de Amós, ele está profetizando em uma época aproximadamente entre os anos 754 a 760 a.C. Nesse período, a Síria teve uma baixa, teve uma queda, que é o país vizinho. E após essa queda da Síria, automaticamente Samaria, ela torna-se a via de transporte, onde transeuntes, comerciantes, tanto que vinham de cima da Mesopotâmia, como os que vinham de baixo aqui do Egito do Sul, passavam por Samaria. E isso gerou grandes empreendimentos. As pessoas que já eram ricas se tornaram mais ricas. Os grandes latifundiários ficaram mais poderosos ainda. Podemos perceber que nesse cenário histórico-cultural de Israel e Judá, a época de Amós é de uma extrema injustiça social. Amós vai profetizar durante o reinado de Uzias e Jeroboão II. Nesse cenário, a riqueza é muito grande. Os senhores feudais que ali estão, usando essa palavra de forma anacrônica mesmo, os senhores feudais, aqueles que dominavam as terras, os grandes latifundiários que tinham riquezas, estavam cada vez mais ricos. E leis injustas eram feitas pelos poderes executivo, judiciário e legislativo. Eram feitas e executadas. Nesse sentido, pessoas tornaram-se tão ricas que Amós utilizará expressões poéticas, expressões ilíades no seu livro, pois ele vai chamar casas de verão, é onde ficavam ali os poderosos latifundiários. Ele vai chamar de vacas de Bazã, ou seja, se referindo às mulheres no sentido de serem fortes, belas, estarem bem alimentadas. Ele também vai apontar sobre as camas de marfim, pois a riqueza e o poderio é muito grande nesse período de injustiça social. Nesse contexto, onde as órfãos, viúvos e as necessitados estavam lançados às traças, estavam lançados ao léu, estavam abandonados, vivendo de forma inóspita e hostis, é que Deus levantará o profeta Amós. É nesse cenário que Deus levanta Amós, não. E Deus não vai tirar Amós daquela podridão de corrupção. Deus não vai tirar Amós daquele cenário corrupto, político, miserável que vivia Israel e Judá. Deus vai chamar Amós um homem simples, um homem do campo, pois o histórico de Amós convenceu o coração de Deus, utilizando aqui esta palavra antropomórfica. O cenário aqui toca o coração de Deus, pois Amós é diferenciado.
Amós, em sua autobiografia, quando lemos o texto bíblico, podemos depreender que ele morava na cidade de Tecoa, ele era nativo de Tecoa, de acordo com o texto bíblico, e próximo à cidade de Belém. A cidade de Tecoa ela era propícia à criação de ovelhas, e ao mesmo tempo ele também vendia sicômoros, uma fruta silvestre, muito conhecida em seu período. Como pastor, Noked, como pastor, nós podemos entender que ele era alguém que criava ovelhas. Não era alguém contratado para ser pastor, mas alguém que criava suas próprias ovelhas. Pois, nesse sentido aqui, Amós era alguém que cuidava de fato. Ele entendia que Deus confiava aquela função a ele. E podemos depreender aqui de uma linguagem figurativa e aplicativa que existe uma diferença entre servos de Deus, pessoas que recebem uma chamada de Deus de forma contratual, e pessoas que recebem uma chamada de Deus de forma vivencial. Pessoas que recebem uma chamada de Deus de forma vivencial, Rebeca, é aquelas pessoas que de forma vivencial, elas vivem, aleluia, elas se entregam por sua chamada, elas se entregam pelo seu evangelho, elas se entregam, se doam por aquilo que está sendo feito ali. Ao contrário de profetas ou pessoas que recebem chamadas contratuais, a base é o contrato. A base é tão somente uma exposição de talentos desprovidas de moralidade, de novo nascimento e de caráter cristão. Amós, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou enxergando de forma poderosa e surpreendente, ele agora está se dedicando a cuidar de ovelhas. Porém, também ele está vendendo sicômoros. Durante a época do verão, a Bíblia nos informa, e também os dados históricos nos informam que durante o verão, Amós tinha que depreender viagens para cuidar do seu rebanho, pois o verão era seco. O verão os pastos estavam secos, as pastagens estavam ressecadas. Dessa forma, ele tinha que empreender viagens, buscando ali as regiões, oásis de Jericó, buscando ali o lado ocidental de Judá, que a geografia nos informa que nesse período de verão ele saía em busca dessas localidades para alimentar os seus rebanhos, para saciar a sede do seu rebanho. Então, nesse sentido aqui, ele é conduzido para essas regiões. Ele se depreende essa longa viagem, ele sai em busca de sustentar as suas ovelhas. Amém? De sustentar as suas ovelhas. Nesse sentido aqui, Mateus, vocês que estão aí no sofá me ouvindo, nesse sentido aqui, eles estão, o que é que o Amós está fazendo? Ele está indo de empreender essas viagens, o caminho espinhoso, um caminho difícil, mas para sustentar as suas ovelhas. Ele está no meio de uma crise, no meio de uma calamidade, pois a crise das injustiças sociais é muito grande. Eles estão travados na economia, eles estão travados nos relacionamentos sociais, pois a desigualdade, pois a desintegração, a desigualdade socioespacial, as manchas urbanas, que são os locais onde os pobres estão sendo automaticamente afastados de uma distância demográfica daqueles que eram ricos, uma distância demográfica dos sacerdotes que estavam comprados pelo dinheiro, dos políticos que estavam comprados pelo dinheiro. Nessa distância demográfica, nessa criação das manchas urbanas, que podem ser chamadas aí de favelas, nesse distanciamento, é que Amós tinha que conduzir as suas ovelhas, é que Amós tinha que dar a vida pelas suas ovelhas. Ele caminhava por estradas escabrosas, se arriscando diante de ladrões, diante de saquilhões, diante de pessoas, saqueadores que pudessem estar ali e saqueá-lo, mas ele tinha que dar a vida por aquelas ovelhas. Ele tinha que dar a vida pelo seu chamado, pois ele não era uma pessoa que tinha um chamado, ele não era um cuidador contratual. O cuidador contratual, diante da crise, chegava para a pessoa e falava: tome aqui os contratos, não quero mais, porque ele não tem ligação vivencial com o público, ligação vivencial com as ovelhas. Já Amós não, ele recebe uma chamada vivencial, ele tem um elo vivencial, ele sabe que tem que sustentá-la, que tem que cuidar, que tem que sustentar o seu chamado. Deus está falando com você. Não abandone o seu chamado em época de crise. Não deixe o seu chamado, não abandone aquilo que Deus tem para a tua vida. Esse que está dizendo, passou por essa experiência, já fez isso, já tentou renunciar, já renunciou de fato, já se escondeu, já foi para a caverna, já buscou acalmar a mente, assim como Jacó, que quando estava fugindo de Esaú, desesperado, no meio de uma perseguição, pois ele havia
tomado, havia adiantado-se diante da bênção de Jacó, que seria para o primogênito, e agora Esaú quer matá-lo. E de repente Jacó começa a fugir. Uma coisa me chamou a atenção, que na fuga de Jacó, Jacó esqueceu muitas coisas, mas ele levou em sua botija o azeite, aleluia, porque lá na frente, quando ele chega, que ele encosta a cabeça num travesseiro de pedra, ou seja, encosta a cabeça em cima de uma rocha, para tentar reorganizar seus pensamentos, para parar aquela correria. Foi assim que este homem que está aqui à sua frente ministrando agora passou alguns dias, ou seja, 2 anos, em que optou por parar um momento, por aquietar-se, mas nunca deixou de levar na sua botija um pouco de azeite e lembrar-se dos momentos gloriosos passados com Deus, aleluia. E naquele momento que ele encosta a cabeça, ele sonha e vê uma escada, anjos subindo e anjos descendo. É isso que Deus está falando para você. Não pare no momento, não abandone sua chamada. E mesmo que por um momento tu tenhas que, debaixo de tanto sofrimento e perseguição de pessoas que dizem que te ama, debaixo de tanto sofrimento e de perseguições de pessoas que não entendem o que está acontecendo com a sua vida, que estão de fora, que estão fora do círculo do entendimento daquilo que Deus está fazendo contigo, do processo que Deus está fazendo contigo, que estão de fora do lugar vivencial entre você e Deus, não compreendem. É nesse momento, aleluia, que você tem que encostar a cabeça no travesseiro e não desistir, pegar o azeite, colocar na rocha, leva um pouco de azeite sempre. Mesmo que você pare, mesmo que você esteja passando por um processo de experiência, nunca abandone sua chamada. Você pode parar das atividades concernentes alguma coisa para organizar a sua família, ou porque alguma condição está te conduzindo a isso, mas nunca pare sua vida com Deus, nunca pare seu chamado com Deus, nunca abandone seus líderes, nunca abandone seus pastores, os homens de Deus que estão orando por você. Eu poderia citar aqui, imensamente grato a Deus, uma série de pastores que no momento em que eu tive que travar algumas atividades, eles me acompanharam, oraram por mim, me visitaram. Poderia citar, eles sabem quem são neste momento, aleluia, pastores da Igreja Batista Ebenezer, da Assembleia de Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, amigos que me fortaleceram durante mensagens de WhatsApp, pessoas que de algum momento sempre estavam mandando mensagem dizendo: olha rapaz, isso é um momento, Deus tem uma chamada poderosa na sua vida, aleluia. É esse momento de palavras que desce o azeite sobre nossas vidas e Deus nos faz vislumbrar escada, aleluia, processo. O importante é não abandonar a sua chamada, é não deixar a chamada, aleluia. É isso que Amós fez, aleluia. Mesmo diante de um caminho difícil, ele continuou perseverando. Uma coisa eu sei que faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que grandioso. Parece que nossas veias, ela enche-se de Deus. Uma unção extraordinária nos envolve. A doxa. Aleluia. Então perceba, Amós também, além de cuidar das ovelhas, ele estava buscando sicômoros. O que acontecia? Os pastores que cuidavam das ovelhas, na época que vinha a sequidão, na época que vinha o verão, na época que vinha a crise, que está aqui agora sendo aumentada, sendo mais saliente devido às injustiças sociais, eles abandonavam as ovelhas. Eles deixavam as ovelhas à mercê, deixavam elas sem cuidados, e eles iam se dedicar aos sicômoros. Amós não fez isso. Olha a diferença daquele que tem uma chamada vivencial para uma chamada contratual. Era isso que eles faziam, eles abandonavam e iam vender sicômoros. Amós fez as duas coisas. Ele não abandonou as ovelhas e foi vender sicômoros. Ele não abandonou, não deixou a sua trajetória. O que os outros todos faziam era abandonar as ovelhas. Ele não, ele permaneceu, fazia suas viagens para sustentar as ovelhas e ao mesmo tempo vendia sicômoros, aproveitava, ele era oportunista, aproveitava a oportunidade. Oportunista é diferente de mercenário. Entenda, ele aproveitava a oportunidade, aproveitava o momento, aleluia. E o que ele fez? Enquanto ele estava debaixo de uma árvore, olhando as ovelhas e alimentando elas, ele ficava espetando os sicômoros e tirando os sicômoros, tirando aquelas frutas maravilhosas para vendê-las.
Ele ficava tirando, ele fazia as duas coisas, aleluia. Enquanto muitos tinham deixado, Amós fazia, trabalhava as duas coisas, aleluia. Então entenda, não deixe a causa, não abandone a sua chamada, aquilo que Deus concedeu à sua vida, não deixe por nada, lute por ela, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus objetivos, lute pela igreja de Cristo, se entregue por ela, aleluia. Deus vendo isso, que esse homem não abandonava, ele olhou, é esse que eu vou chamar para ser profeta. É esse que não deixou aqueles cuidados ali com as ovelhas, é ele que eu vou chamar, bendito seja Deus. Não abandone a causa. Lembro-me muito bem, e traz à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que edifica. Lembro-me muito bem, de forma tão emocionada aqui, dos apóstolos de Cristo. A maior evidência que faz calar ateus e agnósticos é que os apóstolos de Cristo não morreriam por aquilo que não fosse verdade. Eles tinham certeza da causa, eles tinham certeza do chamado. Então quem tem certeza, quem tem convicção que foi chamado por Deus de fato e em verdade, ele não abandona por nada. Ele pode passar uma época de crise como passou os apóstolos. Quando Jesus estava na cruz crucificado, todo mundo sumiu, todo mundo desapareceu. A Maria estava lá misturando poeira com sangue, dizendo, mas eu não deixo ele, eu não abandono. Diante dessa crise, todos os apóstolos correram para um lado, outros correram para outro. E esse é uma pausa, um momento de crise existencial que precisa reorganizar os pensamentos, pois mudanças radicais exigem, situações radicais exigem mudanças radicais, é um processo. E neste processo, eles por um momento deixaram. Então, se por um momento você pausar, se por um momento parar, não pode ser um ponto final. Tem que entender que vírgulas acontecem em nossas vidas. Tem que compreender que vírgulas acontecem. E você e outros que não fizeram isso, ou que por algum momento sempre viveram aí dependendo da obra de Deus, e a obra de Deus dependendo deles, não estou dizendo que seja errado, mas entenda aquilo que Deus tem na vida do outro. Entenda a forma que Deus está trabalhando na vida do outro. Quem coloca a mão no arado não olha, não volta para trás, mas pode ficar alguns minutos segurando o arado, mas pode ficar alguns minutos ainda que seja parado, as mãos sangrando, mas segurando no arado, aleluia. Entenda este processo. Depois que eles passaram por esse processo, mesmo assim eles não deixaram, eles tinham convicção do chamado, eles tinham convicção, não, ele ressuscitou, eles tinham, não, agora estamos aptos a morrer por isso, a morrer até o final, aí até o fim, mesmo diante de crise pandêmica, mesmo diante de pragas, estamos dispostos a continuar pregando, a continuar anunciando, a continuar nos desgastando em prol do Evangelho, aleluia. Eu não precisaria estar aqui agora gravando vídeos e pregando esta mensagem, mas o amor de Deus, ele nos constrange, a doxa, a glória ela nos transtorna, ela entra em nossas veias e desperta os nossos nervos, aleluia. Ou fazemos isso aqui, ou vamos ficar deitado no chão, ou numa cama rolando, dizendo, ai de mim, ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo. Então os apóstolos tinham convicção, tenha convicção da sua chamada, tenha convicção daquilo que Deus tem para a tua vida, aleluia. O que os apóstolos fizeram, olhe para cá por favor. Os apóstolos, eles olharam ali no contexto. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Olha só, Rebeca, Pedro foi morto, Pedro foi um apóstolo de Cristo. Ele foi morto por Jesus, ele diz, nega Jesus, não nego. E ele foi morto numa cruz de cabeça para baixo, conhecido como cruz de Nero. Também teve outro apóstolo, o apóstolo André. André foi torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Podemos entender o apóstolo João, que após ser lançado em um caldeirão de azeite quente, possivelmente antes de ir na ilha de Patmos, naquele contexto geográfico ali próximo à cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Naquele contexto foi lançado no azeite quente, mas saindo de lá, ele continuou pregando a palavra na cidade de Éfeso. E foi morreu por causas naturais, mas nunca abandonou seu chamado e abandonou a Cristo. A controvérsia sobre a morte do outro apóstolo, Filipe. Filipe, a história dele, alguns apontam um lado, apontam o outro, o que sabe-se de certeza é que Filipe possa ter morrido ou apedrejado, ou enforcado, ou crucificado na cidade de Herápolis. Também, por outro lado, entendemos Bartolomeu, ele foi posto vivo dentro de um saco e lançado ao mar, mas não negou, tinha convicção no Cristo ressurreto, tinha convicção do seu chamado, da sua história com Deus. Podemos olhar para um Mateus na Bíblia. Mateus, decorrente de um ferimento de espada, ele morreu
por causa deste ferimento, foi ferido a espada. Então esse ferimento ocasionando hemorragias. O Mateus, o nosso Levi, o nosso evangelista Mateus morreu, mas não negou o Cristo. O próprio Tomé, isso mesmo, Tomé, mesmo diante da crise que ele titubeou, mas mesmo assim ele acreditava e foi até o fim, em nome do Cristo ressurreto. Tomé morreu a flechadas durante suas orações. Ele estava orando, as flechas batendo nas costas, mas ele não parava de orar. As flechas batendo nos ombros, é isso mesmo. Mesmo que as flechas, as línguas, mesmo que as pessoas estão olhando para você e não vai conseguir, não vai, ele está desviado, ele está afastado, ele está isso, ele está aquilo outro, as flechas, mas você está lá passando pelo processo que só você e Deus sabe o que aconteceu e só você, Deus, entende. Continue. Simão também, ele foi morto em Roma, do massacre ali do ano 70 depois de Cristo. Podemos ver o Tiago maior, foi morto e decapitado em Jerusalém, conforme está relatado. Estes grandes homens se deram. O Tiago menor, ele foi apedrejado, amando possivelmente de Ananias. Ele foi morto apedrejado. Judas Tadeu, ele esteve ali pregando, fazendo uma missão depois da morte de Cristo. Ele dedicou-se ao evangelho, dedicou-se à palavra de Deus e também foi perseguido, mas não abandonou o chamado de Deus. Eu poderia citar aqui inúmeros casos históricos, mas eu lembro-me muito bem também de Policarpo, quando solicitaram para ele negar a Cristo: abandone, desça daí, se humilhe diante de César. E ele falava perfeitamente: este fogo que vocês anunciam, esse fogo que queima por um momento e depois se apaga, vocês não sabem nada a respeito do fogo do julgamento eterno vindouro, reservado para os ímpios. Falaram: vamos trazer as bestas, feras selvagens, os animais, ele tragam-nos. Podem trazer. Na verdade, a morte vai me aproximar do meu Cristo. Ela é o caminho, ela é o passaporte, ela é um meio intermediário. Mas ele não abandonou a Cristo, aleluia, esteve sempre diante de Deus. Entenda, é isso que Amós fez. Ele, mesmo cuidando das ovelhas, não abandonou seu chamado, colocou-se diante de Deus. E nesse tempo, o profeta Amós, levantado por Deus, ele vai dizer: o chamado de Amós é tão extraordinário, mas tão extraordinário que o Amazias envia mensagens ao rei, dizendo: olha, existe um tal de Amós pregando aí, dizendo que é profeta. E interrogado, Amós responde: olha, eu não sou filho de profeta, e nunca fui profeta, não sou da linhagem de profeta, mas o Senhor me chamou para profetizar. Vai e profetiza a Israel, aleluia. Entenda o momento histórico, entenda o que Deus está fazendo, entenda a mensagem de Deus, aleluia, para a sua vida. Amós, ele vai responder a Amazias da seguinte forma, olha que tremendo: e respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de sicômoros, ou seja, vendedor de sicômoros, vendia sicômoros no carro de boi. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e me disse: vai e profetiza ao meu povo, a Israel. Deus chamou Amós. Sabe por que esse chamado maravilhoso? Porque Deus entendeu que Amós não abandonou o seu chamado, não abandonou as ovelhas, não abandonou os cuidados naturais com aquelas ovelhas. Então Deus olhou para ele: é esse que eu quero. Chamou para profetizar: vai e profetiza ao meu povo, a Israel. Olha que maravilha de Deus, aleluia. Nesse contexto, Amós profetiza. Entenda, meus irmãos, quando Amós diz: eu não sou filho de profeta, nem sou profeta, sabe o que é isso? Estavam fazendo de tudo para que Amós não profetizasse, para não reconhecerem o chamado de Amós. Faziam de tudo, ou seja, as estratégias políticas, o próprio sacerdote que estava corrompido pelo poder, estava corrompido pela estrutura financeira, o próprio sacerdote estava ali perseguindo e dizendo: não, estava perseguindo: não, você não é profeta, quem é você, quem te delegou como profeta? Estava questionando, talvez estejam te questionando: como assim tua chamada? Cadê teu CNPJ? Tu tá em qual é a tua igreja? A tua igreja tem peso, a tua igreja tem convenção, a tua igreja tem peso convencional, a tua igreja está em vários estados, está em vários países. Qual é a tua igreja? Quem é o grande profeta que te autorizou? Esse era o questionamento de Amós, mas ele estava dizendo: olha, Deus me chamou, aleluia, e estou aqui pregando. Lá na frente os apóstolos interrogando a Jesus, dizendo: Senhor, tem uns aí pregando, expulsando demônio no teu nome, quer que nós o impeçamos? Jesus: não, quem não é contra mim, aleluia, quem não é por mim, aleluia. Olha que palavra maravilhosa. Quem não é contra mim é por mim.
Quem não é contra mim, é por mim, deixai-os. Aleluia. Entenda, as pessoas perseguem aqueles que estão pregando, aqueles que estão anunciando, aqueles que estão de alguma forma pregando o evangelho. Não se preocupe, aleluia, cuide apenas do seu caráter. A reputação é Deus quem cuida. Essas são as palavras que eu recebi de um pastor. Aleluia. Cuide do seu caráter. A reputação é Deus quem cuida. Bendito seja o nome de Jesus. Entenda, por favor. Nesse momento, nesse contexto, nós que sonhamos, eu que, por exemplo, fui impactado com Deus quando tinha 13 anos de idade. Tive uma visão de uma mão que tocou-me e disse: eu te chamei, serás pregador. Nada, de nada eu sabia. Não sabia de nada na minha vida. Não sabia de nada, absolutamente nada. A educação básica, na minha não foi tão boa, foi um pouco desestruturada. As leituras, não tinha esse hábito de leituras. Deus falou: estou impactando a tua mente. Serás um grande mestre. Deus apontou isso. Entenda, por favor, a mensagem divina. E mesmo diante desse contexto divino, mesmo diante desta vida, mesmo diante de muitos empecilhos, pessoas não acreditando, dizendo: quem é esse menino aí que está tentando pregar? Quem é esse jovem aí? Em um contexto em que jovem era desprezado. Em um contexto em que ser jovem, no Nordeste, na Assembleia de Deus, em algumas, era motivo de chacota. É um pregador, não era tão valorizado. E mesmo assim, Deus, eu entendi, Deus me chamou. Os frutos depois vieram. A minha vida inteira, da adolescência, juventude, foi dedicando-se à Bíblia. Não é à toa a graça que Deus me deu, a graça que Deus me deu em questão de conhecimento, comunicação. Eu não conseguia falar. Quando eu tive um acidente, minha mãe, que vai ouvir essa mensagem, ela me contou essa história aos 5 anos de idade. Tive sequelas seríssimas. Fiquei em coma. As sequelas que foi apontada foi: ele não vai falar direito. De vez em quando percebe-se até no momento da fala a língua um pouco querendo dobrar. Ele vai ter sequelas na visão, na audição, na fala. Deus olhou de cima e disse: eu não assino isso. Não assino esse decreto. Serás professor de oratória. Estará trabalhando a comunicação. Entenda, a última palavra é de Deus sobre a nossa vida. A última palavra, ela vem de Deus. E Amós levanta-se neste cenário e agora ele vai pregar. Após entender tudo isso, desde os 13 anos de idade, Deus me deu uma frase que eu já espalhei ela em todos os lugares. O principal na vida não é vivê-la, mas sim cumprir o propósito pelo qual você veio a existir. Depois disso, depois de cunhar essa frase, pregá-la bastante, eu ouvi um sermão de John Piper, quando ele disse: quero que minha vida valha para aquilo que as vidas devam valer. Comecei a entender sobre propósitos. Aleluia. Então Deus te chamou para um propósito. Deus te entregou algo nas suas mãos para você fazer neste momento, não para você se omitir. Para você ajudar as pessoas, não para você usar a sua língua ferina e questionar o ministério de A, de B, de C. Entenda. Aleluia. Não confunda a apologética com a aferição de caráter. Não existe infográficos humanos que vai mediar, que vai medir, que vai aferir tua vida com Deus. Não existe tabelas humanas que vai te enquadrar e vai te apontar o grau da sua espiritualidade, da sua intimidade com Deus. Questionaram Amós, mas ele continuou dizendo: foi Deus que me chamou. Continuou pregando, continuou ensinando, continuou anunciando, mesmo em meio a preconceitos, mesmo em meio ao preconceito social, mesmo em meio ao preconceito que eles estavam vivendo, a desigualdade social, o distanciamento socioespacial, ele continuou pregando. Aleluia. Amós levanta-se, já estou encerrando esta mensagem. Amós levanta-se e ele diz:
O Senhor vai trazer sobre a terra fome e sede, não é de pão e nem de água, mas de ouvir a sua palavra, diz o Senhor, de ouvir a minha palavra, diz o Senhor. Haverá fome e sede. Entenda, só vai sustentar as pessoas espiritualmente quem tem bagagem, quem se dedicou à Bíblia. Aprendi muitas vezes, ouvindo um sermão do pastor Gesiel Gomes, certa vez, ele dizendo, mede-se o valor que você dá-se a Deus, é o valor que você doa-se a sua palavra. Doar-se não no sentido apenas teórico, mas também prático. É o valor que você dá a Deus, é o valor que você doa-se a sua palavra. Bendito seja Deus. Entenda, haverá fome e sede, é isso que Jesus está dizendo para você, fome e sede sobre a terra. Esse é os dias, estamos vivendo esses dias. As pessoas estão sedentas, quebrantadas, famintas. E Jesus está dizendo, não, vocês vão me buscar pelo pão que eu multipliquei, pelos sinais que eu fiz. Mas escute, quem me segue, eu sou o pão da vida, aquele que me segue não terá fome. Aquele que vinha após mim nunca terá sede, aleluia. Lá na frente para a mulher samaritana ele vai dizer, olha mulher, essa água que está bebendo vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, ela vai fluir no seu interior. Você nunca mais terá sede, mulher. Lá no capítulo 7 de João ele vai dizer, olha, rios de água viva fluirão do seu interior. Bendito seja Deus. Entenda. Jeremias profetizando ele vai dizer, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, um manancial de águas vivas. E depois cavaram cisternas rotas que não retêm águas. A água que você quer, o pão que você quer, a fome e sede de pão e de água, não é a fome e sede apenas do corpo, mas é uma fome e sede de ouvir a palavra de Deus, de entregar-se a Deus, de dedicar-se a Deus. Eu estou aqui proclamando para você o verbo vivo, onde Jesus vai dizer no capítulo 6 de João, ele vai entregar-se e vai dizer, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Esse é o verbo que encarnou, o Deus que veio até nós, o Deus transcendental que trouxe uma experiência fenomenológica para nós, o Deus em nós, o Emmanuel, aleluia. Deus nos chamou para sustentar, para pregar, para anunciar ao povo faminto, assim como Ele chamou Amós, Ele chamou a tua vida, sustenta a tua chamada nessa época, sustenta a tua chamada nesse tempo. Assim como Tecoa ficava próximo a Belém, devemos ficar próximos à casa do pão, devemos ficar Belém, Betel, casa do pão, casa de Deus, devemos ficar próximos à casa de pão, para irmos lá alimentarmos da casa do pão e pregarmos a palavra, ou seja, para ouvirmos a palavra de Deus através daqueles a quem Deus levantou sobre nossas vidas, nossos líderes, nossos pastores, aqueles a quem Deus colocou sobre nós, ouvirmos a palavra de Deus e ir lá anunciarmos e pregarmos e profetizarmos, amém. Deus abençoe a tua vida neste momento. Eu espero que todos os aspectos da tua vida possam influenciar pessoas. Eu espero que o propósito de Deus sobre a tua vida, a tua chamada, influencie e abençoe pessoas. O povo está sedento, as pessoas estão sedentas neste momento. Deixa Deus te usar. Eu quero orar com você neste momento. Soberano e eterno Deus, sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Por tudo aquilo que Tu tens realizado na vida dessa pessoa que está agora neste momento. Te agradeço, meu Deus, pela vida da minha família, Rebeca, Mateus, a Leide. Te agradeço pela vida, meu Deus amado, que Tu tem nos dado, pelo ministério, pelos dons que Tu tem concedido, nos confiado. Eu quero que pessoas sejam edificadas, pessoas sejam levantadas, vidas sejam impactadas, meu Deus, em nome de Jesus. Desperta essa pessoa que está ouvindo agora, para que ela não ouça aquilo que estão falando, de línguas ferinas, para que elas não se preocupem com as flechas, mas continue focado, assim como Tomé, recebendo flechadas, mas continua orando, continua buscando, continua se entregando, realizando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro sobre a vida desta pessoa agora a Tua graça, a Tua bênção, abençoando-a em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Por aqui, pastor, ou conhecido melhor como professor Edfran. Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial. Eu estou aqui transtornado pelo poder de Deus, transtornado pela graça de Deus. Não é, Beca? Os meninos estavam ali sempre ouvindo aqui a palavra de Deus, tá? No sofá, não é, Teus? Olha como eles são lindos. Aqui é a Rebeca. Amém? Agora vem aqui, Mateus. E esse aqui é o Mateus, olha só.
Lindo, né? Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, cara. Beleza? Amém.